Hoje eu quero falar da promessa. Esses dias Deus, no meio de uma pregação que eu estava a semana passada, eu pregando, Deus traz uma clareza sobre o que era uma promessa para mim, assim que falei, uau, é diferente. Às vezes nós confundimos promessas com mimos. O que são mimos? Bênçãos. Deus nos dá bênção. Quem já teve bênção de que você orou e Deus abriu a porta de emprego? Isso não é promessa, isso é mimo. É aquele pai que gosta de dar presente para os seus filhos, sabe? Aquele pai amoroso, que gosta. Eu já contei várias vezes aqui sobre o meu pai, que tinha uma coisa que sempre me marcou muito, que ele tinha um costume de, sempre que chegava em casa, nós tínhamos bastante dificuldades financeiras, tinha uma vida assim bem restrita, nunca passei fome, nada disso, mas era aquela coisa restrita, né? Não sei quem passou isso aqui. Comprou tanto de carne, vamos dividir era por porção, né? Quem já passou por isso aqui? O jovem nem sabe direito o que é isso, né? Que a gente já passava ali, que era tudo porçãozinha, né? Mas o meu pai sempre chegava com um mimo para a gente, que eram uns docinhos de bar. Sabe aqueles docinhos, que é a geleia, ou a paçoca? Tinha uns docinhos de bar, que naquela época era baratinho, hoje em dia não é tanto, né? Depende ainda de onde você compra. E ele chegava um para cada uma das filhas e para minha mãe. As bênçãos de Deus são mimos. São coisas assim que Ele nos dá, porque Ele quer nos ver felizes, porque Ele gosta de nos abençoar. E eu já tive muitos mimos de Deus, e uns mimos bem legais mesmo, assim, de coisas que eu nem tinha orado, que eu tinha tido um suspiro só, e que era impossível, o meu suspiro era impossível. Sabe aquele suspiro? Ai, estou sonhando com tal coisa. E de repente, dentro daquilo que era impossível, Deus vem e traz aquele mimo. Temos também aquelas dificuldades que passamos, e no meio da nossa dificuldade, Deus traz algumas bênçãos, alívios, refrigérios. Vamos pensar o povo de Israel quando andou no deserto. Enquanto ele andava no deserto, eles andavam ali no deserto, e durante todo o deserto, todo aquele momento de prova na vida deles, eles recebiam bênçãos. Era uma água que fluía da pedra, porque Deus não gosta de fazer coisa normal, entendeu? Deus podia, na hora que falar, cava que tem um poço, que era mais normal. Não, Deus não faz o normal. Ele faz bater a vara numa pedra e sair água de uma pedra. Então, para Deus não é normal. Deus podia fazer normal, que eles chegassem num lugar que fosse um oásis, que desse para plantar e colher. Não, caía pão do céu. Então, a bênção de Deus nunca é muito normal, né? Sempre é uma coisa meio diferente. Mas isso não é promessa. A promessa deles, daquele povo que estava ali, qual que era a promessa deles? A terra de Canaã. Porque na terra, presta atenção, gente, que eu vou falar coisa profunda hoje. Porque a promessa, ela não se trata do aqui e agora. Quando existe uma promessa, se trata de propósitos eternos. Bênção é o aqui e agora. Promessa, propósitos eternos. Está vendo a diferença das coisas? Aquele povo tinha o propósito eterno de possuir uma terra, porque desde Abraão havia uma promessa de uma nação que representaria Deus nessa terra e apresentaria o único e verdadeiro Deus. E não só isso, nessa adoração mostraria o poder desse Deus para que houvesse salvação em toda a terra. E dessa geração e dessa terra nascesse o Salvador, aquele que ligaria todos nós ao Senhor de novo. Então promessa não é algo... eu tenho uma promessa que eu vou ter uma casa. Não, isso não é promessa, irmão.
A não ser que sua casa seja para que dessa casa nasça algum ministério super influente, alguma coisa que vai transformar o mundo de gerações em geração, a sua casa é bênção. Não é promessa. Promessas na nossa vida são coisas que vão refletir para a eternidade. Deus pode falar para você, como: eu quero te dar um filho, numa situação que talvez você não possa ter. E fala, porque esse filho, ele vai carregar uma promessa. Ele não é a promessa. Mas o que vai se desdobrar através dessa pessoa é a promessa. É alguém que vai fazer grande diferença, alguém que vai fazer algo e que vai, de geração em geração, isso vai crescendo. A promessa, ela não acaba com a morte daquele que recebeu a promessa. A promessa começa numa pessoa, mas ela se desdobra de geração em geração e ela é marcada na eternidade. Difícil entender o que eu estou falando, né, gente? Ai. Espírito Santo, revela aquilo que Deus tem para cada um. Deus trouxe uma promessa para Abraão. Eu vou começar a ler passos da promessa. E depois eu quero falar para vocês que cada uma dessas profecias que nós temos aqui, se você vê, elas são muito parecidas. E foram falados por pessoas de nações diferentes, de anos diferentes. Tem uma aqui que é de 1936. Tem uma que eu vi que era de 1912. Tem outra que é agora, dos anos 2000, tem várias. 99, 97, 2004. E todas essas palavras que são profecias, elas são promessas sobre o Brasil. Só que a gente pensa que promessa é que nem bênção, né? A bênção é aquela coisa que acontece rápido. Promessa não. Promessa demora anos, porque ele é algo que existe um desenrolar. Algo tremendo vai acontecendo. Poderoso vai acontecendo. Vamos pensar em Abraão. Eu quero começar a ler com vocês quais são as etapas da promessa até o cumprimento. A promessa não é algo que se cumpra rapidamente, pois envolve um plano eterno, que vai atingir pessoas e gerações. Deixa eu só falar uma coisa para você. Talvez você tenha uma promessa assim na sua vida, de ministério, de alguma coisa. Normalmente uma promessa é algo que de tempo em tempo ela se repete na nossa vida. Vem um profeta. Como que a gente escuta que a gente tem a promessa? Através da palavra pregada. Você sabe que a palavra pregada no altar é profecia? Às vezes a gente pensa que profecia é só quando chega um profeta e fala direto para você. Não. Esse aqui é um livro. Esse não, né? Porque eu estou aqui no meu iPad. Mas a Bíblia que está aqui dentro do meu iPad, tá? A Bíblia é o livro das profecias. E quando Deus tem uma palavra, que quando você escuta é algo que queima no teu coração. É algo que você simplesmente sabe que é para você. Aí daqui a pouco chega um profeta e fala aquilo para você. Aí passa tempo, chega, você está andando, uma irmãzinha daquelas bem cheia do poder de coque, chega para você e fala para você de novo aquela mesma palavra. Aí, e vira, pum, aquela palavra volta para você, volta para você, volta para você. E muitas vezes a promessa é diferente dos nossos sonhos. Aí pega, porque você tem que renunciar ao teu sonho pela promessa. Isso eu não falei. Isso aí não estava nem no script, é porque tem gente aqui precisando ouvir isso. Vamos ver Abraão, quando ele recebe a primeira vez a promessa de Deus. Em Gênesis 12, 12, do 1 e o 2 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, nessa época ele ainda chamava Abrão. Deus não tinha mudado o nome ainda dele. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei, sê tu uma bênção.
Primeira coisa, qual é a promessa para Abraão? A promessa, eu já quero desatar uma coisa aqui, que a gente acredita. A promessa para Abraão foi ter um filho? Não. Isaac nunca foi a promessa. A promessa para Abraão foi fazer dele uma grande nação. Deus podia ter várias formas de fazer essa nação, que não fosse através do filho? Podia. Isaac foi a bênção e o como. Deus faria aquela promessa acontecer. Mas Isaac não era a promessa. Cuidado com isso, não confunda a bênção com a promessa. Porque você pode se apegar muito à bênção. E você vai ter que largar ela. Continuando aqui a história. Deus promete que faria dele uma grande nação. Mas que ele tinha que sair da sua terra, da sua parentela. Ai, pastor, então quer dizer que para eu ter minha bênção, eu vou ter que sair, morar em outro lugar, sair dessa igreja? Não, pelo amor de Deus, que Deus cumpra a sua promessa com você aqui. Amém, Senhor. Aleluia. Não precisa ir embora daqui para ter a sua promessa. Mas que essa palavra você precisa se desligar algumas vezes de estruturas mentais, de estruturas limitantes de pensamento, de coisas que culturalmente a tua família colocou na tua cabeça que tem que ser desse jeito. Porque Deus, Ele não trabalha dentro de caixinhas. Às vezes a gente tem que sair de dentro de coisas assim, que foi assim com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó. Não, mas comigo Deus pode cumprir aquilo que Ele tem para mim de uma forma diferente. O como de Deus não cabe a mim. E nós muitas vezes precisamos sair de estruturas mentais limitantes. Às vezes Deus tem uma promessa para você, que na sua estrutura familiar, financeira, é totalmente impossível. Normalmente as promessas de Deus são meio impossíveis mesmo. E se você ficar nessa estrutura de pensamento, não, eu não posso, eu não consigo, não tem jeito, olha só a minha vida, você tem que sair, você tem que renunciar a coisas. Você tem que renunciar a pensamentos, você tem que renunciar estruturas muito formadas dentro de você que te limitam. Que o Espírito Santo te revele o que eu estou falando. Porque para cada um é uma coisa. Para você crer nessa promessa, e para que você possa caminhar nela, quanta coisa você vai ter que ir tirando ao longo do caminho. E tirando. Às vezes até pessoas da sua vida você vai ter que tirar. Não estou falando de casal, viu? Marido e mulher não é para tirar nada, tá bom? Não vem falar que eu não ponha palavras na minha boca. Mas namorado que te puxa para baixo, namorado que você vai preferir o namorado do que a promessa? É verdade mesmo? Você sabe que tem pessoas com promessa e que essa promessa nunca vão se cumprir. Mas como é um propósito eterno, aquelas que não se permitirem ser a bênção, porque o que Deus fala para Abraão, sê tu uma bênção. Quer dizer, ao sair dessa estrutura, escolha agora ser aquele que abençoa o outro, que se desliga de coisas que te impedem ser bênção. Tem gente, irmão, eu não sei porquê, mas vou falar isso, talvez tem gente aqui que precisa se despregar da preguiça mesmo. Precisa largar a preguiça. Não é o cansaço normal. Coisas limitantes. Quando ele fala, primeiro passo da promessa, se desliga daquilo que te atrapalha. Segundo passo, sê tu uma bênção. Você agora vai ter que abençoar os seus amigos. Você vai ser aquele que não vai vir para receber, mas vai vir para dar. Vamos andar rápido aqui, porque é muito longa essa palavra, senão não dá tempo. Gênesis 13. Vem a segunda vez que Deus vai encontrar com Abraão para falar da promessa dele. Aí Deus vai lá, Gênesis 13, 14 ao 16. Primeira vez, Deus encontrou Abraão e falou, olha, eu vou fazer de você uma nação grande. Você acha que Abraão entendeu alguma coisa? Como seria? Lógico que não, né, gente? Mas obedeceu e falou, vamos ver o que é isso aí que Deus está falando comigo.
Aí vem a segunda parte. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Vamos parar nisso aqui primeiro? Depois que você tirou tudo que te prendia e que te impossibilitava de fazer. Abraão não poderia ser o pai de uma nação santa enquanto Ló estivesse ligado a ele. Ele precisava ter essa separação. E aconteceu. Ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então poderá contar sua descendência. A promessa entrou no outro nível agora. Primeiro era a nação, que podia ser feito de qualquer coisa, mas agora Deus fala de descendência. Por que Ló tinha que se separar? Porque Abraão podia entender que descendência seria Ló, porque Ló era, embora não fosse, era tratado como um filho para Abraão. E aí viria uma descendência que não era pura. Quando Deus tem uma promessa, Ele vai te guiando, tirando coisas da sua vida que atrapalham aquilo. E aí Deus pode se revelar a Ele de uma forma mais profunda. E começa a falar, olha, essa nação que eu te prometi, vai sair de você. Só que ele já era velho. Nessa época ele já era velho. E ele não tinha tido filhos. Sua esposa não pôde lhe dar filhos. Ele não tinha filhos. Aí o milagre parece que vai começando, a promessa vai ficando mais difícil ainda, né? Quantas vezes a gente pensa assim, que cada vez que a gente escuta a promessa de Deus, parece assim, Senhor, mas está ficando mais difícil do que fácil aquilo que o Senhor está me prometendo. E Ele fala, eu vou te dar uma descendência e vou te dar uma terra. Oh, que coisa linda. A promessa de Deus é repetida muitas vezes. E Ele vai repetindo. E aí em Gênesis 15, os 5 e 6, Deus repete para ele de novo e traz uma palavra para ele. O 17, o 15 mesmo, né? O 5. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, assim será a tua posteridade, que é a descendência. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Quarto ponto. De uma promessa, é a hora que a gente crê. Nesse momento a promessa é liberada. E que hoje essa promessa seja liberada na tua vida e na vida do nosso país através de nós. Deus precisa de um povo dele que creia e ore com a convicção de que o que Deus falou se cumprirá. Não importa o que os nossos olhos veem, o que Deus falou vai se cumprir. O que é crer, gente? Você já viu aquela expressão que a gente usa? Vai acontecer tal coisa, olha, fique em paz, porque Deus vai operar esse milagre na sua vida. Eu creio, né? Esse é o creio, né, gente? Não é aqueles que parecem que falam assim, pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas eu creio, Deus é que sabe. Não, irmão, crê. Crer é quando eu pego uma verdade do céu, que já foi determinada no céu, e eu trago essa convicção para a terra, e esse poder que Jesus me deu, de ligar e desligar, na terra e no céu, aquilo que eu ligar na terra, será ligado no céu, o que eu desligar na terra, será desligado no céu, vem pelo crer. Vem pelo momento em que aquilo já não é um sonho, aquilo já não é uma vontade de alguma coisa, aquilo já não é eu creio, né? Não, aquilo já é uma coisa que eu sei, eu tenho convicção, isso vai acontecer. Eu posso não saber o dia, eu posso não saber o como, eu posso não saber a hora, mas vai acontecer. Se Deus falou que o Brasil será a cura, tem uma palavra ali para a América do Sul, outro fala de jovens
até muito pobres, da margem, sendo enviados a nações, curando a Europa. Deus vai fazer isso. Se Deus falou que o Brasil, no Brasil sairá o começo do grande e último avivamento dessa terra, se Deus falou que isso ia acontecer, eu quero ser aquele que crê para ligar na terra aquilo que já foi ligado no céu. Glória a Deus. Deus está buscando um povo que creia, que não declare como um sonho distante, mas que creia nessa promessa, creia naquilo que Deus vai fazer no Brasil. Mas pastora, você acha que Deus está olhando para nós? Olha, a gente é pequenininho em comparação com os outros. Irmãos, Deus precisa só de um homem, de uma mulher, de um Abraão que creia, para que aquilo que é grande e poderoso aconteça. Você quer crer comigo? Gênesis 17, 1 a 7. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos. Isso aqui é só para você saber que promessa demora, tá? Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus primeiro chega declarando para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tua promessa é impossível, irmão? Começa a declarar: Senhor, eu sei que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Haverá impossível para Ti? Haverá impossível para o Deus Todo-Poderoso? Aquele Deus Todo-Poderoso que não é limitada às leis da natureza, a vontade do homem, Ele não é limitada. Ele faz e desfaz. Quando Ele levanta a sua voz, as leis da natureza, ventos se acalmam, mar se acalma. Quando Ele levanta a sua voz, milagres acontecem. Quando Ele determina algo, Ele faz uma transformação da noite para o dia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Até principados e potestades, quando o Senhor se levanta daquele trono, tem que se render diante dEle. Não importa a hora que vier o Espírito do Senhor, como muitas águas, através das igrejas que creram nas promessas e começa o derramar do Espírito Santo. Não importa quantos demônios se levantem contra o Brasil, quantos demônios se levantem, porque na hora que o Senhor se levanta do trono e determina, tudo se rende diante do Senhor. A hora que o Senhor levanta a voz dEle, não tem nada que prevaleça. E realmente, talvez alguns sei, por que Deus não se levantou? Porque não teve quem cresce. Porque não teve quem se levantasse para ligar na terra, como igreja, aquilo que foi ligado no céu. Por isso que muitas vezes o Senhor não se levanta do trono e não defende a nossa causa, porque nós não assumimos a posição que Ele nos deu de autoridade. Nós não temos o poder. Ele tem o poder. Mas nós temos a autoridade de liberar esse poder determinado no céu. Tempo de desatar o milagre é liberado. Entenda que o milagre não era gerar filhos, mas ser pai de nações. E esse é o começo de algo. Ali era só o começo. Ali quando Abraão chega, e aí se você vê em Gênesis 21, 1 e 2, diz: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. E Sara concebeu, e deu à luz a um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe falara. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Deus trouxe para Abraão ali, quando ele fez 99 anos, o Senhor chega para Abraão e começa a falar: é tempo agora dessa promessa ser desatada. Tem um momento que o Senhor chega e fala assim: as promessas vão acontecendo. E eu estou fazendo um paralelo porque eu sei que tem promessas na sua vida.
Mas hoje eu estou enfatizando a promessa do nosso país. Nós estamos nesse dia, clamando para que essa promessa do avivamento se cumpra. E ele vai clamando, mas chega um momento que o Senhor nos visita e fala, chegou o tempo da promessa. E foi quando ele fez 99 anos. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Amados, o nosso tempo está chegando. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo de Isaac nascer. Isaac não é a promessa ainda, mas é o como, é onde vai nascer, o que é o nosso Isaac, o que é a nossa bênção, é o mover de Deus através de um povo que ama a sua nação, que ama o seu Deus e que crê nas promessas de Deus, e é a hora de começar a nascer, é o tempo de começar a nascer, e eu quero fazer parte desse tempo que começa a nascer. Isso aí vai se desenrolar ainda por muitos anos, vai acontecer muita coisa ainda, mas eu quero fazer parte do tempo que começa a nascer, e eu clamo ao Senhor, que os meus olhos ainda possam ver aquilo que há de acontecer, através da nossa nação. Tempo de desatar. Aí eu quero agora entrar numa parte importante, que a gente não gosta muito de falar. Gênesis 22, 1 e 2, e o 15 ao 18, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali, em holocausto, sobre um monte que eu te mostrarei. Vamos para o 15 agora, que eu vou resumir aqui. Deus foi e pede para Abraão. Alguns falaram assim, Deus pediu a promessa. Não, Deus pediu a bênção. Ele não pediu a promessa, porque Ele não retira a promessa. Ele pediu a bênção, sabe por quê? E disse que Deus estava pondo Abraão à prova. Porque às vezes, você tem uma promessa, e essa promessa vem uma bênção, que é o como você vai alcançar a promessa. E você começa a colocar a promessa no lugar de Deus. Deus poderia dar descendência para Abraão do jeito que Ele quisesse. Poderia ressuscitar Isaac, poderia fazer um monte de coisa. Mas naquela hora, Abraão estava muito perto de se perder e de esquecer que a promessa dele eram nações e não um filho. O filho era só o como. Era a bênção, era o chamego, era o mimo. E nós pegamos muitas vezes os mimos do Senhor, que até estão nos encaminhando para a promessa, e colocamos num altar. E ao invés daquilo nos ajudar a cumprir a promessa, aquilo começa a nos roubar o coração de Deus. Que Deus tinha falado para Abraão, olha, eu vou te dar isso, mas anda na minha presença e ser perfeito. E aí o coração fica dividido. O coração começa a amar mais a bênção do que a promessa, do que a Deus, do que aonde vai chegar. Porque lembra de uma coisa, a promessa vai exigir muita renúncia. Renúncia de sonhos. Vai exigir muita renúncia, mas ela é maravilhosa. E ela toca a eternidade. Ela toca a eternidade. Tem alguém aqui que tem alguma promessa, que várias pessoas já falaram para você alguma coisa? Assim que é uma promessa? Pode levantar a mão com fé aí, irmão. Lembra disso. Não confunda nunca a tua promessa com a bênção. Porque a tua promessa é algo que desata coisas para gerações futuras e que tocam a eternidade. Vamos supor que alguém tem a promessa de um ministério. Eu vou usar o ministério pastoral porque é o que eu estou aqui, tá? Mas qualquer ministério. Aí quando Deus te coloca naquele ministério, você acha que você alcançou a promessa. Não, você alcançou a bênção, é o Isaac. E se ele tomar o lugar de Deus na sua vida, você não vai alcançar. Porque a promessa do seu ministério é o que o seu ministério vai gerar de pessoas, de
propagação do reino de Deus, de transformação de lugares, de transformação de nação. A sua promessa, ela tem um desenrolar, e para isso o seu coração tem que estar inteiro no Senhor, e não na tua bênção, não no teu Isaac. E às vezes no meio do caminho Deus pede teu Isaac. Fala, agora entrega. Agora entrega. Me dá. Você que tem uma célula, às vezes Deus começa a te pedir seus Isaques. Chega a pastora Lúcia e fala assim, olha, libera esse irmão aqui para vir ser do meu G12 também. Meu Isaac. Porque Deus me prometeu nação, mas Ele não precisa dele para te dar nação. Entrega. Entrega. Quem é dos 12 vai entender o que eu estou falando. Quem não é, não vai entender ainda. Eu não pedi ninguém ainda, mas vou pedir, viu, gente? E aí continua, no 15. Quando Abraão foi e entregou seu filho, e ele já ia sacrificar o seu filho, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Aqui vem a certeza. Abraão viu a promessa cumprida? Não. Mas ela se cumpriu? Se cumpriu. Às vezes a nossa promessa é tão grande, que a gente vai ver só a bênção inicial, a gente não vai ver o cumprimento da promessa inteira. Mas Deus vai cumprir. Que a sua vida, meu irmão, seja uma vida para tocar a eternidade, e não que fique correndo atrás só das pequenas coisas dessa terra. São só mimos, são só bênçãos, são só coisas que te deixam mais confortável aqui, mas o que Deus tem para você mesmo, é algo que toca a eternidade. E se você ainda não ouviu a promessa, Deus ainda vai falar com você. Às vezes a gente ainda não ouviu. Eu sei que tem muitos que ainda não ouviram aqui, mas vão ouvir. Porque Deus chamou cada um de nós com um grande chamado para tocar a eternidade de formas diferentes. Eu vi esses dias um Reels, alguma coisa assim, uma publicação, que eu achei tão interessante, não sei se alguém de vocês viu. Que às vezes a gente acha que tocar a eternidade tem que ser uma pessoa famosa, que todo mundo conhece, e isso não é verdade. Diz que tinha, no começo do século passado, bem lá em 1900 alguma coisa, tinha um pastor que começou fazendo um grande avivamento, reuniões, muitas pessoas se convertendo, curas, milagres acontecendo. Eu não lembro o nome do pastor agora, não guardei o nome. E esse pastor estava reunido no lugar, e chegaram 2 adolescentes de 14 anos querendo assistir o culto desse pastor, curiosos, né, para ver o que estava acontecendo. E quando eles tentaram entrar, estava tão lotado que não tinha lugar para eles sentarem. E aí eles olharam para o outro, né, adolescente, estavam indo lá, mas meio de curioso mesmo, né, falaram, vamos embora, não tem onde a gente sentar. Quando eles foram sair, um porteiro, provavelmente um diácono, a pessoa falou porteiro, mas devia ser um diácono, que estava ali na porta naquela hora, viu os meninos indo embora e correu atrás dos meninos. Correu atrás e falou assim, eu vou arrumar lugar para vocês 2 sentarem. Quem que dá valor para 2 meninos de 14 anos, gente? Aquele homem tinha uma promessa que ele nem sabia que se cumpriria, e talvez ele nunca soube. E ele trouxe esses 2 meninos, arrumou lugar, os meninos sentaram ali. Naquele dia, aqueles 2 meninos aceitaram Jesus. Foram tocados, entregaram a sua vida a Jesus. E começaram a seguir Jesus. Esses 2 meninos foram 2 grandes avivalistas. Um deles foi Billy Graham. Eu estou arrepiada, porque as milhares de almas que Billy Graham ganhou foram computadas na coroa
daquele diácono que se importou e correu atrás. A promessa que Deus tem para a sua vida, talvez muita gente não veja. Talvez não seja reconhecido pelo homem. Mas às vezes é muito maior. Eu sempre falo para vocês que a gente vai assustar quando chegar lá no céu e ver quem está sendo tratado com maior honra. Não era aqueles que foram tratados com maior honra aqui na terra e reconhecidos. São meros desconhecidos, mas que cumpriram suas promessas. Que nunca trocaram a bênção pela promessa. Que nunca deixaram de ser íntegros. Que nunca deixaram que cada coisa que fizesse para o Senhor fosse diminuído. O Brasil tem muitas promessas. Esse mesmo Billy Graham, que foi um dos homens, os maiores evangelistas da terra, ele trouxe uma palavra sobre o Brasil. Aconteceu algo muito lindo. Deixa eu achar aqui para ver se eu não... Aconteceu que ele estava num momento de oração, num evento, e tinha bandeiras de todos os países da terra. E esse pastor, um pastor muito consagrado, muito cheio de Deus, ele começa a orar pelas bandeiras do país, andando, orando. Quando ele chega diante da bandeira do Brasil, ele para. E todo mundo fica olhando, o que está acontecendo? Por isso que eu falo, ame o Brasil. Porque Deus ama o Brasil. Deus ama a nossa nação. Deus tem um plano tão lindo com o Brasil. E com nós brasileiros. Deus tem algo tão grande. Nós somos conhecidos. Pastor Rony Chaves falou que o Brasil é uma das nações primícias do Senhor. E ele, na hora que ele para, eu vou ler aqui para... Ele fala que numa visão, ele viu o Espírito Santo a dizer: será dessa nação que virá o avivamento que se espalhará pelo mundo. Referindo-se à bandeira do Brasil como um símbolo da nação, onde o avivamento começaria e se espalharia globalmente. Tem algum lugar que... sim. A declaração foi feita após uma experiência espiritual, onde Graham foi levado em espírito e viu uma chuva caindo sobre a bandeira do Brasil. Por isso que hoje nós cantamos essa música antiga, chova, venha, venha Senhor. Essa é uma das palavras, irmãos. Eu te convido, vai lendo essas palavras. Foi as que eu consegui achar, mas tem muito mais, muito mais. E o Senhor, Ele começou a prometer isso há mais de um século atrás. Isso das que eu sei, né? Talvez até mais do que isso. Mas geralmente isso começou a acontecer quando o Evangelho começou a chegar no Brasil. E sabe o que acontece? Até outro dia eu estava vendo uma entrevista com uma historiadora falando sobre o nome Brasil, tudo, e que tem muito mais a ver com a parte espiritual que nunca nos é ensinado. Falaram que era para o Brasil só por isso, é isso que a gente aprende. Mas existem outras coisas muito mais profundas, de profecias, de bênção sobre a nossa nação. A nossa nação não é uma nação com maldições malditas, é uma nação que o Senhor chamou e escolheu para derramar o Espírito Santo dele. É uma nação que Deus levanta adoradores que são reconhecidos no mundo inteiro, não reconhecidos porque, que legal, não, mas todo adorador tremendo, conhecido, que chega no Brasil, ele fala, essa nação é a nação do avivamento, essa é uma nação da adoração. Amados, o Senhor já liberou essa palavra nos céus. Agora nós temos que liberar aqui na terra. Uma das profecias, eu queria agora passar um vídeo para a gente lembrar um momento muito especial nosso. Como igreja, nós não éramos Ministério Aliança ainda. Mas já éramos nós. Só mudamos o nome. Mas sempre foi nós. Num momento muito especial. Dá para soltar o vídeo agora, pessoal do vídeo?
Coloca o som. O shofar vai tocar, mas ele vai tocar em direção à bandeira brasileira e nós vamos fazer um ato profético. Queria que a pastora Lúcia viesse aqui, simbolizando que a presença de Deus vai inundar esse Brasil. Não haverá principado, potestade, porque assim diz o Senhor: eu varrerei o Brasil com a minha unção. Eu varrerei o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, e eu farei a minha vontade, diz o Senhor. Senhor, assim como está escrito ordem e progresso, o Brasil experimentará um novo tempo na Tua presença. Haverá de fato ordem nos congressos, nos administradores, e o Senhor vai trazer à tona tanta coisa errada, mas é o Senhor que vai limpar nossa nação, porque Deus vai dar um basta na corrupção e na mentira, e vai soprar um novo vento para o Brasil. Então virá o progresso e a prosperidade como nós desejamos. Esta palavra está liberada sobre nossa nação nesta noite. Virá dias, virá tempo que a unção do Senhor varrerá o Brasil, e é chegada esta hora. Brasil, o Senhor te escolhe, porque és nação escolhida para trazer a glória do Senhor para outras nações. Esta é a palavra de Deus nesta noite. Está registrada, e não só a nossa geração verá, mas a próxima geração colherá. Assim diz o Senhor. Se há profeta aqui, Deus vai cumprir esta palavra. Amém. Isso foi em 2004, quando começou a acontecer várias coisas politicamente. Depois você estuda lá, é porque eu não quero entrar na política para você não confundir as coisas. Eu quero falar de um avivamento que muda tudo, de um derramar do Espírito. Não se trata de pessoas que, esse aqui, eu não quero que você confunda hoje isso. Eu quero que você deseje que o rio de Deus seja derramado sobre nós, e que o reino de justiça do Senhor se estabeleça no país através de igrejas, não somente a nossa, porque eu sei que esse mesmo Espírito que está falando comigo, está falando ao longo do Brasil com muitos profetas, que a gente nem sabe. Talvez pequenas igrejas em nações em comunidades ribeirinhas, talvez em lugares que totalmente desconhecidos nossos. Existem profetas nessa hora fazendo a mesma coisa, porque o derramar do Senhor virá de norte e sul, de leste a oeste, do nosso país, trazendo uma grande mudança.